Então, olha que coisa interessante, né? Enquanto Colossenses ele apresenta o cabeça da igreja, que é Cristo, em Efésios ele apresenta o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, é como se essas duas cartas elas se complementassem. Os paroleiros, vambora! E hoje é dia de parola. Olá, nação Parolover! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Os Paroleiros, parola de número 210, mais uma dentro do tema Cartas da Prisão. Aliás, esta aqui é a 10ª parola na sequência deste tema, e nesta semana nós vamos dar início, então, às nossas parolas dentro da carta aos Colossenses. Nós já fizemos sobre a carta aos Efésios, já fizemos a carta aos Filipenses, e agora, então, Paulinho, nós vamos começar a nossa segunda metade, vamos dizer assim, né, com a carta aos Colossenses. Aliás, hoje nós estamos novamente aqui no 1x1, né, vamos aqui fazer o nosso gol a gol, vamos fazer aqui o nosso bate-papo, uma vez que o nosso mente brilhante, também conhecido ali na região do Limão como o Piá do Pijama Listrado, deve estar nessa hora já fazendo naninha. Cara, eu tenho uma saudade do Ilcinho, cara, lá em 2020, quando nós começamos, eu estava revisitando as nossas parolas, e o cara fazia a parola dirigindo na Henrique Schaumann. Era um poço de energia, assim, né? Hoje virou televisão, né, cara? Boletim de trânsito em tempo real. A gente fazia boletim quando a gente de trânsito fazia ao vivo. Quando a gente fazia ao vivo, né? Bons tempos, bons tempos. Hoje para conseguir gravar com o nosso Mente Brilhante, a gente precisa começar a gravar às 8h30, porque ele dorme cedo, né? Pediu arrego. Só para a turma saber, ó, são 23 horas, tá? Nós estamos começando a gravar agora. Sabe-se lá até que hora que vai. Para matar a saudade dos nossos primórdios, então, 23 horas, horário de Brasília. Estamos aqui com mais uma roda de parola dos paroleiros. Cara, a gente conseguiu fazer ao vivo só nos primeiros 6 meses, cara. Depois a agenda virou uma loucura. Aliás, para você que está nos ouvindo, está nos assistindo, né? O Paulinho acabou de dizer, são agora 11 horas da noite, a gente está começando a gravar agora, mas, gente, o dia hoje já teve trabalho, já teve aula em curso, já teve atendimento, nós estamos praticamente aqui na nossa hora extra do dia já, né, Paulinho? É o 5º período do dia já, né? Hoje eu já fui pintor, porque minha esposa quer a casa pintada para o Natal, né? Certo. A parte de dentro. Hoje cedo, eu já fui... eu comecei o dia orando pela liderança da igreja, fui intercessor. Aí logo depois eu fui pintar a sala de jantar. Aí logo depois eu fui tomar um banho para correr para a igreja, para começar os atendimentos. Terminei os atendimentos, fui preparar a aula, vim para casa, dei aula até agora e bora para o 5º período. E quando acabar a parola, ainda vai levar o cachorro para dar uma volta. Ele tá aqui, ó. Ele quer ficar no ar-condicionado, ele não quer ficar lá fora, que tá calor, não. Então, Paulinho, nós vamos dar aqui início à nossa carta aos Colossenses. E essa carta, ela tem uma série de curiosidades. É uma pena que o nosso Mente Brilhante não está aqui. Ele é um apaixonado por essa carta aos Colossenses. Na próxima parola ele vai estar, com certeza, ele vai destilar todo o seu conhecimento a respeito da prática da palavra, que ele fala aquele monte de coisa, mas a gente sempre começa as nossas parolas dando uma introdução, fazendo uma apresentação do que seria o teor dessa carta, o contexto histórico, a localização e tudo mais. Eu pensei algumas coisas aqui, depois se você quiser complementar, você fica à vontade, Paulinho, mas olhando aqui as minhas anotações e os comentários de rodapé da minha Bíblia, me chama o coração, aliás, me chama a atenção o fato da igreja de Colossos, primeiro, não ter sido uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, né? A igreja de Colossos sequer era uma cidade importante. A cidade de Colossos aqui era uma de 3 cidades de uma região maior, né, onde você tinha a cidade de Laodiceia,
onde você, aliás, desculpa, de Tessalônica, aí você tinha a igreja, então, aqui de Colossos, e você tinha também a cidade de Hierápolis. Então, eram 3 cidades que compunham aqui uma região metropolitana, vamos dizer assim, né? Então, onde a maior cidade delas era Tessalônica, mas a gente pode até falar aqui, por exemplo, Paulinho, que Colossos era como se fosse uma congregação, né? Colossos aqui, a gente pode trazer a ideia de uma igreja que nasceu a partir de um trabalho missionário já de uma igreja plantada. Porque quem funda esta igreja aqui é um cidadão chamado Epáfras. E nós vamos ver aqui Paulo citando algumas vezes Epáfras. Alguns vão dizer que Epáfras e Epafrodito são a mesma pessoa. Eu particularmente discordo, mas quem sou eu na fila do pão para concordar ou discordar de alguma coisa? Mas fica claro para a gente aqui que Epáfras foi o fundador desta igreja. Então, algumas coisas para a gente pensar aqui. Olha que coisa interessante, né? Colossos não era uma cidade grande, não era uma cidade atraente, não foi fundada pelo apóstolo Paulo. E por que será, então, que essa igreja chamou tanto a atenção de Paulo a ponto dele preso escrever uma carta para essa cidade? Você tem uma ideia do que pode ser isso, Paulinho? Bom, só para a gente localizar esse tal Epáfras, há quem aposte, Arthur, não sei se você já ouviu essa tese, mas há quem aposte na possibilidade de Epáfras ter sido um dos formados por Paulo na escola de Tirano de Éfeso, né? Então tem quem jogue por este lado, levando em consideração esse sentimento de cumplicidade que fica tão evidente logo ali nos primeiros versículos da carta, né? Paulo cita no versículo 7, né? Segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo. Então há um sentimento de cumplicidade, há uma afinidade de Paulo para com esse sujeito, e muitos então vão apostar que esse Epáfras é um dos caras que deram certo, levando em consideração aquele período de 2 anos que Paulo permaneceu na escola de Tirano, ali em Éfeso, enquanto ele treinava alguns líderes, né? Como você bem disse, Arthur, Colossos não é uma igreja fundada por Paulo, sequer Paulo, muito provavelmente, passou um tempo, como é que fala? Um tempo relevante por lá, né? É muito provável que Paulo não tenha passado, e se ele passou, foi lá durante aquele trecho de Atos capítulo 19, quando ele passava por Éfeso, né? Então, se ele passou pelo território de Colossos, por uma questão geográfica, né? Mas isso sequer é citado em Atos dos Apóstolos, né? Como você bem disse, por conta da irrelevância, entre aspas, né? Desse território. Agora, a teologia dessa carta, o conteúdo dessa carta é de uma profundidade fantástica, né? O que nos dá a entender que o tal do Epáfras, quando fez o trabalho de plantação dessa igreja, fez muito bem feito, cara. Fez dentro de uma doutrina assim extremamente cuidadosa, né? Muito, inclusive, linkada à própria teologia paulina, né? Ao próprio entendimento de Paulo acerca de Jesus dentro do processo de criação, porque até a criação aparece aqui, dentro do processo de regeneração, de salvação, de novo nascimento, o sacrifício, o resgate, tudo isso está muito linkado, né, com a teologia paulina, e o primeiro capítulo parece corroborar. Paulo está dizendo assim, eu não conheço vocês, vocês não me conhecem. Se Paulo passou por Colossos, ele não conheceu os cristãos de lá. Isso fica evidente no primeiro capítulo. Eu não conheço vocês, vocês não me conhecem, mas nós servimos a um Deus e temos o mesmo entendimento, ao mesmo Deus e temos o mesmo entendimento acerca desse Deus. Então isso fica muito evidente dentro dessa unidade teológica de Paulo
para com Epáfras e, por consequência, de Paulo para com a igreja de Colossos. O que eu acho bacana aqui dessa carta, que ela faz um paralelo, vamos dizer assim, um contraponto, prefiro chamar a palavra de contraponto, com a carta aos Efésios. Eu sei que talvez você vai ficar arrepiado com o que eu vou dizer aqui e vai parecer uma heresia. Claro que Paulo não fez isso de forma proposital, mas eu vejo uma curiosidade muito bacana nessa carta aos Colossenses, Paulinho, que é assim, enquanto em Efésios Paulo se preocupa com o corpo de Cristo, na carta aos Colossenses, Paulo se preocupa com a cabeça da igreja. Então, olha que coisa interessante, né? Enquanto Colossenses ele apresenta o cabeça da igreja, que é Cristo, em Efésios ele apresenta o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, é como se essas duas cartas elas se complementassem, e até em certo ponto, nós vamos ver aqui uma orientação de Paulo mais para frente, ele vai falar assim, olha, para vocês que estão lendo essa carta agora, a hora que vocês encerrarem, passem lá para Tessalônica, passem para Hierápolis também, para que todos eles estejam alinhados com as mesmas doutrinas e a mesma perspectiva. O que me dá a impressão, Paulinho, que Paulo ele sempre está muito preocupado com essa questão da mistura de doutrinas, tanto na igreja de Efésios, como na igreja aos Filipenses, e agora em Colossenses isso se repete, né? São cidades que não são predominantemente cristãs, então são cidades pagãs, que têm cultos a outros deuses. A gente tem aqui uma cultura helênica e romana muito enraizada, muito forte, então você tem uma influência de outras culturas e, consequentemente, influências espirituais de outras crenças. Então, o apóstolo Paulo aqui vem estabelecer alguns fundamentos a respeito da suficiência de Cristo dentro da fé cristã. Mas antes da gente entrar nessa vertente aqui, por essa avenida, eu queria chamar a tua atenção para a gente conversar, talvez alguns poucos minutos. Foi uma informação que a gente acabou deixando passar batido na introdução da carta aos Filipenses, mas eu vejo Paulo tendo o mesmo cuidado na introdução da carta aos Colossenses, que ele fala assim, olha que bacana, Paulão. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Timóteo aqui estava preso com ele também. A gente fala a respeito da prisão de Paulo, mas a gente pouco mencionou nas nossas parolas a prisão também de Timóteo. Aliás, no começo da carta aos Filipenses, Paulo também inicia essa carta dizendo, olha, Paulo e Timóteo, ou seja, ele está mostrando aqui que Timóteo está junto com ele na prisão. Lá em Hebreus, nós vamos ver lá no final, no capítulo 13, se eu não estou enganado, o autor aos Hebreus falando a respeito da libertação de Timóteo depois. Mas uma coisa que eu acho bacana aqui, Paulinho, e a gente pode trabalhar no começo um pouquinho, esse tema é a preocupação, eu vou trocar a palavra preocupação, a intencionalidade de Paulo de trazer uma coautoria a essa carta a Timóteo. Ou seja, apesar de Paulo ter escrito a carta inteira, e aí a gente vai dizer, e alguns vão dizer que Paulo não enxergava direito, que era um escriba, ele só ditava as cartas, enfim, não vamos entrar por esse viés aqui, não há necessidade de falar disso aqui agora, mas às vezes eu fico imaginando Paulo e Timóteo sentados ao redor da mesa, porque aqui era uma prisão domiciliar ainda, ele tinha uma certa liberdade para pregar para as pessoas. Eu fico imaginando Paulo e Timóteo ao redor da mesa, conversando a respeito da doutrina de Cristo, e Paulo perguntando para Timóteo, e se a gente orientar os colossenses assim, a respeito disso, a respeito daquilo? E Timóteo, olha, veja bem, mestre, eu acredito que talvez seja meio ousado. Ah, Timóteo, larga a mão de ser tímido, né? Não se envergonhe, né? E aí ele vai falar isso para frente na carta dele a Timóteo, fortalecendo e encorajando, porque afinal de contas, Timóteo era alguém muito jovem, que por causa disso tinha os seus temores, mas a minha mente criativa aqui me permite levar
esta cena de mesa de Paulo e Timóteo junto, quem sabe conversando a respeito desses assuntos, dessas cartas, antes delas serem escritas. Mas mais do que isso, Paulinho, eu vejo aqui a intencionalidade de Paulo de trazer a coautoria para Timóteo, para que aquelas igrejas reconhecessem também a autoridade que estava sobre Timóteo. Ele estava dizendo a seguinte coisa: olha, não sou somente eu que estou escrevendo isso, mas Timóteo junto comigo assina embaixo ou referenda isso comigo. Isso faz parte também do processo de discipulado e de maturidade que Paulo estava tendo junto com Timóteo. Como é bonito a gente ver isso no processo de discipulado, né, cara? Então, a forma que Paulo se refere a Timóteo, atribuindo a ele essa coautoria, a forma que Paulo se refere a Epáfras, né, que a gente já citou, lá no final da carta, quando ele chama, lá no capítulo 4, no versículo 7, quando ele chama Tíquico de irmão e conservo, né, mais um que aparece, logo depois, chegando no finalzinho da carta, mais uma vez, ele vai falar acerca de Onésimo, e ele trata Onésimo como amado, né? Ou seja, ele vai, e tem outros, vão entrando outros na lista se a gente avança na leitura. Como Paulo vai deixando claro, de uma maneira intrínseca, né, nós vamos ver, né, essa carta falando acerca da igreja a partir do versículo 18 do capítulo 1, mas como Paulo vai deixando claro isso, e não somente aqui, não somente na carta aos Filipenses, tá, mas em outras cartas a gente vai ver essa fórmula de Paulo, esse cuidado de Paulo, de atribuir às pessoas as suas atuações dentro do corpo. Cara, você pega o final da carta aos Romanos, por exemplo, tá? Eu sei que nós estamos aqui na carta aos Colossenses, mas pega o final da carta aos Romanos, eu tenho um monte de nomes, tem uma lista de nomes, de gente que a gente nem sabe quem é. Tem alguns nomes que vão aparecer ali, que vão ser repetidos em outros momentos. Mas existe uma lista enorme de nomes que não vão aparecer em lugar nenhum. Só que Paulo fala assim, essa daqui me recebeu bem na sua casa. Esse daqui me ajudou a pregar. Esse daqui me atendeu no momento de necessidade. Ele vai colocando os atributos de cada um, sabe? E o que a gente vê, né, no final da carta aos Romanos? O que a gente vê quando Paulo atribui a Timóteo a coautoria da carta aos Filipenses, da carta aos Colossenses? O que a gente vê nesse final de carta aos Colossenses com estas, né, aliás, nesta carta aos Colossenses com estas citações de pessoas? A gente vê a imagem da igreja, cara. De um que tem algumas aptidões, de um que tem alguns dons, de um que serve de alguma forma, de um que em algum determinado momento projetou alguém, né? Como Paulo provavelmente tenha projetado Epáfras, agora Paulo está enviando o Onésimo para auxiliar um copastoreio nessa igreja. Então, olha que fantástico isso, né? Intrinsecamente, a carta que é para uma igreja tem por principal mensagem, e isso não se aplica só a essa, mas quem sabe a todas, as cartas de Paulo, tem por principal mensagem a própria igreja, né? Nas suas práticas, nos seus dia a dia, no seu dia a dia, nos seus perrengues, nas suas dificuldades, nas suas provas, nas suas dúvidas, nas suas vitórias. Então tem por fundamento a própria estrutura da igreja, que é baseada no quê? Em gente, que é baseada em pessoas, é baseada em ministérios, é baseada em dons. Né? Isso não é a mensagem central, mas aparece em todas as cartas. Isso que é fantástico, Arthur. Isso que é tremendo. Né? E, lógico, dentro dessa realidade da igreja viva, da igreja orgânica, que não precisa ter um manual, né? As próprias cartas vão falando como as igrejas vão se desenvolvendo, mas dentro dessa realidade, aí sim, vêm as orientações práticas, teológicas, dogmáticas, doutrinárias, dentro da necessidade de cada uma das manifestações do corpo para as quais Paulo escreve, e dentre elas a igreja de Colossos. Né? Então isso é lindo. Cada igreja com as suas potencialidades, que são as pessoas, e com as suas peculiaridades, que
é o que diz respeito ao ministério predominante ou aos ministérios predominantes e às necessidades predominantes de cada uma dessas igrejas. Essa é a beleza do corpo, né, cara? Eu não queria deixar passar essa visão, porque realmente é muito bacana, né? Paulo deixa muito claro, assim, que é impossível você tocar uma igreja sozinho, né? Não existe uma igreja de uma pessoa só. É um corpo, realmente, onde cada um contribui conforme aquilo que o Espírito Santo tem colocado sobre ele. Mas o que me chama a atenção também, a partir do versículo 9, Paulo ele vai colocar aqui para a carta aos Colossenses a seguinte coisa: olha, desde que eu escutei a falar a respeito de vocês, eu não paro de orar por vocês. E eu fico pensando na seguinte coisa, Paulinho: o cara tá preso e o cara não conhece a igreja de Colossos, ele nunca viu o rosto das pessoas de Colossos. A única coisa que ele sabe são testemunhos de outras pessoas que contaram para ele. E eu vejo no coração desse homem, de novo a palavra, né? A intencionalidade de você levar uma vida de intercessão por aqueles que você nem conhece. E aí vamos trazer para os nossos dias de hoje, né? Quantas vezes nós vamos colocar numa célula ou num grupo de crescimento, que é a nossa realidade aqui, pessoal, vamos aqui estar orando uns pelos outros, né? E a gente encontra, às vezes, resistências, encontra barreiras dos irmãos estarem orando uns pelos outros, irmãos que conhecem, que comem juntos a cada 15 dias, a cada semana, depende da periodicidade de cada célula. Mas eu vejo um homem aqui orando sistematicamente por pessoas que ele nem conhece. A gente tem tanto para aprender hoje sobre isso. A gente tem tanto para aprender exatamente sobre esse coração desse homem, porque ele não ora, e eu não vejo aqui ele, por exemplo, orando por coisas banais, ou orando para que vocês sejam conhecidos no mundo inteiro, ou orando para que vocês sejam relevantes, ou orando para que vocês sejam ricos abundantemente. Eu não vejo Paulo orando por essas coisas. Eu vejo Paulo orando pela seguinte coisa: olha, eu oro para vocês para pedir que transbordem sobre vocês do pleno conhecimento da vontade de Deus, de toda a sabedoria e de todo entendimento espiritual, a fim de que vocês vivam de modo digno do Senhor. Então ele está chamando aquele povo de Colossos para uma vida consagrada, para uma vida santificada, a partir do conhecimento de quem é Deus, a partir da revelação de quem é Deus. E aqui eu quero usar agora um gancho para a gente transicionar aqui para um outro ponto, que ele fala a seguinte coisa, né? Eu quero que vocês andem de forma digna, baseado no conhecimento, na sabedoria e no entendimento espiritual. Ele não está dizendo a seguinte coisa: olha, eu vou orar para vocês, por vocês aqui, para que vocês fiquem todos arrepiados cada vez que vocês se encontrarem. Ou para que vocês fiquem todos aleluiados toda vez que vocês se encontrarem. Não, Paulo está dizendo a seguinte coisa: eu quero que vocês cresçam em conhecimento de quem é Deus. Eu preciso que vocês cresçam em conhecimento sobre qual é a doutrina, qual é a base, qual é o fundamento da fé de vocês. E eu vejo Paulo preocupado com aquela igreja, dizendo a seguinte coisa em outras palavras: a fé de vocês não pode ser baseada em arrepios. A fé de vocês não pode ser baseada em sensações. A fé de vocês não pode ser baseada em experiências. A fé de vocês não pode ser baseada em conferências, em eventos, em retiros. A fé de vocês não pode estar baseada... Eu lembro de uma fala tua, Paulinho, há uns anos atrás, né? Vocês não podem viver de evento em evento, de conferência em conferência, de retiro em retiro. Quer dizer, nós vamos ser sempre obrigados a estar criando alguma coisa para que vocês mantenham a chama acesa. Não, Paulo está dizendo a seguinte coisa: gente, a fé de vocês tem que estar baseada em Cristo. Se Cristo não for suficiente para fundamentar a fé de vocês, nada mais será. Nada mais vai fazer sentido. E eu acho que aqui é que está a grande beleza desse capítulo 1, Paulo. E aí eu quero te ouvir um pouquinho sobre essa
suficiência de Cristo na base da fé cristã. Afinal de contas, né, fazer aquelas perguntas retóricas de resposta óbvia, né? Afinal de contas, interrogação, Cristo é suficiente ou precisamos de algo mais? Veja bem, vamos responder essa pergunta no próximo bloco. Mas deixa só eu voltar numa informação, Arthur. Vamos chamar os comerciais. Antes de eu falar. Exato, vamos para os nossos comerciais. Ó, cadê? Tá aqui, ó. Os nossos comerciais. Mais um comercial. Tá aqui. Vamos lá. Pronto, terminamos o merchan, agora deixa eu e adquira no site, né? Tem que mostrar o endereço, né? Senão a turma não... Agora, olha só. Você disse, Arthur, o seguinte. Você falou sobre a sabedoria, né? O alvo da oração de Paulo é para que o povo de fato experimente a pessoa de Cristo, experimente o caráter de Cristo, viva o caráter de Cristo. Mas quando você começa falando, olha, Paulo orou por um povo que ele nem conhecia, não era a turma que ele almoçava de 15 em 15 dias, né? Era gente estranha para ele, né? Estranho no mesmo sentido da origem da palavra, que vem de estrangeiro, alguém distante, né? São pessoas distantes dele. E o fantástico disso é que Paulo linka, se você olhar o final do capítulo 1, vai linkar com essa oração que Paulo fez. Porque no final do capítulo 1 ele diz assim, ó, o meu esforço, o meu sofrimento, ao ponto dele dizer, você quer ver onde? Ali no versículo de número... no versículo 24. Olha o que Paulo fala nesse versículo 24, cara. Ele fala assim, ó, o que Cristo não sofreu, eu tô sofrendo por vocês. Sabe, eu estou completando, eu estou preenchendo o sofrimento de Cristo. Ele está dizendo, a obra do sofrimento por causa de pessoas, meu, olha isso, olha o peso disso. Isso daqui bota um nó na nossa garganta, porque a gente é obrigado a pensar assim, cara, até onde eu estou indo em favor de alguém? E Paulo está dizendo, ó, o sofrimento por vidas não parou em Cristo. E eu continuo. Paulo falou, eu tomei o meu lugar nesse sofrimento. Eu estou preenchendo na minha carne, ele fala. Não é um sofrimento psicológico, uma pseudo-perseguição, Emocional. sabe? Emocional, estou passando por um momento, estou passando pela prova, pagando o preço. Cara, você tem uma frase que, deixa eu abrir um parêntese aqui, se tem uma frase que eu não aguento, a crentaiada de hoje falando não, eu estou pagando o preço. Meu, o que essa turma acha que é preço, cara? Olha o Paulo falando, eu estou sofrendo na minha carne aquilo, ó, na dimensão do sofrimento de Cristo, eu estou levando também a sério isso, né? Pagar preço no conceito do cristão contemporâneo, esse preço é muito barato, cara, muito barato. A gente e Paulo passa fala, no eu estou pagando. Passa no crédito, né? Agora, por que tudo isso? Né? Parece pesada demais essa fala de Paulo, mas ele fala, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Olha que fantástico isso, cara. Ele está dizendo, olha, eu oro para que vocês sejam o espelho de Cristo e a glória de Cristo resplandeça através de vocês e isso proporcione esperança a mais gente. Sabe, ele está orando para que os colossenses sejam tão cheios de Deus, sejam a imagem de Cristo, sejam o espelho de Cristo, de forma que Cristo seja visto neles e a glória de Cristo se manifeste de uma forma a ampliar a abrangência, o alcance da igreja, né? E aquela cidadezinha que fazia parte de uma região metropolitana, que tinha uma igreja de um pastor que a gente não sabe de onde vem, mas desconfia, pode ter sido treinado lá em Éfeso ou não, né? Mas que essa igreja exploda em ganhar gente para Jesus, exploda em plantar outras igrejas, exploda em propagar o evangelho pelo território da Macedônia e por aí afora, né? Não à toa, então, aí eu volto lá no seu assunto, Paulo diz, a minha oração é para que vocês experimentem o Senhor. Porque eu só posso manifestar aquilo que eu experimento, cara.
Eu só posso manifestar aquilo que eu experimento. Eu só posso oferecer, aí a gente busca a teologia de Paulo em outra carta, lá em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 23, quando ele diz, eu recebi do Senhor e por isso eu ensinei vocês. Por isso eu entreguei algo a vocês. Porque é uma transferência, né, daquilo que eu aprendo, daquilo que eu recebo, da unção que me toca, sobre a vida de quem sobre a vida de quem eu estou, sobre quem eu estou fluindo, né? Seja do ensino, seja do ministério, seja do dom, seja do serviço, seja da unção. Eu estou transbordando, vou usar um termo teu aqui, me empresta ele, eu estou transbordando sobre a vida de alguém, aquilo com o qual eu fui cheio. E aí você me pergunta, a pergunta retórica de 1 milhão, Cristo é suficiente? Cara, se Cristo é esse que enche ao ponto de eu transbordar e ter o que oferecer à vida do outro, Cristo, obviamente, ele é suficiente para o conhecimento dos colossenses, mas também para tudo aquilo que esse conhecimento proporciona. E aí está o centro do capítulo 1. Porque o que o conhecimento proporciona é a chave de entendimento do capítulo 1. E aí a gente vai ouvir no capítulo, a gente vai ler no capítulo 1 a redenção, a gente vai ler a regeneração, a gente vai ler o resgate do império das trevas, a gente vai ler o transporte para o reino do Filho, para o reino de Cristo, né? Nós vamos ler tudo isso no coração desse capítulo, que é a causa pela qual Paulo ora, a causa pela qual Paulo ministra, a causa pela qual Paulo reafirma o ministério de Epáfras, né? A causa pela qual tudo isso se manifesta nesse primeiro capítulo. É o coração desse capítulo. E, na verdade, a gente vai ver essa mesma fala de Paulo em outras palavras, em outras cartas. Né? Nós vamos ver, por exemplo, a seguinte coisa, ele falando aos filipenses, quando a gente acabou de passar uma ou duas palavras atrás, né? Considerei todas essas coisas refúgio somente para ser encontrado nele. Eu vejo exatamente isso, assim, sabe? Assim, Paulo o tempo inteiro apontando para Cristo como a resposta para todos os dilemas da humanidade. Eu vejo essa mesma preocupação na centralidade de Cristo quando Paulo vai falar lá para frente na carta para Timóteo, ele vai falar a seguinte coisa, olha, meu querido, prega a palavra, a tempo, a fora de tempo, sendo oportuno ou não. Eu não vejo Paulo falando assim, faça retiros. Eu não vejo Paulo falando assim, faça encontros. Não, ele fala assim, cara, prega a palavra. Ou seja, é a palavra encharcada aqui, né, da ação, com a ação do Espírito Santo, que vai mover o coração das pessoas. É o Evangelho de Cristo que vai ser o coração das pessoas. Eu tenho a gente gosta da mesma banda, Paulinho, que é a banda Resgate, né, do pastor Zé Bruno, e ele fala a seguinte coisa num sermão que eu assisti dele há um tempo atrás, diz que uma certa pessoa perguntou para ele, falou assim, mas pastor, você só prega o Evangelho? Você não prega nenhum outro texto? E você vai ver realmente que o pastor José Bruno, todo o texto base da pregação dele é um dos 4 evangelhos, no máximo até Atos. E ele fala assim, mas eu sou evangélico por isso. Porque o evangélico vai falar do evangelho. E aí eu começo a pensar um pouquinho, Paulinho, sobre o que nós temos falado. Né? Qual tem sido o centro da nossa mensagem? Porque essa carta de Paulo aos Colossenses traz um alerta muito grande para nós, né, cristãos de mais tempo, cristãos maduros. Eu não sou pastor, mas isso caberia talvez até a conselho para pastores, para uma autoanálise, para entender qual tem sido o centro da sua mensagem nos últimos meses. Qual tem sido o centro das suas mensagens, quem sabe, nos últimos anos. Porque a verdade é que a gente tem visto pregações sobre um monte de coisa, mas poucas vezes a gente vê a centralidade de Cristo, a suficiência de Cristo. Falar sobre salvação, falar sobre redenção, falar sobre santificação,
Eu estou trazendo agora nossa segunda série lá de 2020, o Plano de Salvação, onde nós passamos sobre cada um desses tópicos. Mas para mim, nesse primeiro capítulo aqui, parece que grita aos meus ouvidos, assim, grita aos meus olhos quando eu leio o texto. É assim: falem de Cristo, falem a respeito dele. Tudo aquilo que não apontar para Cristo não importa. Não é isso que vai mover o coração das pessoas, não é isso que vai transformar vidas, não é isso que vai trazer um renovo. O que vai fazer isso é a palavra, é a pregação sobre Jesus, é a pregação sobre Cristo. Afinal de contas, ele vai falar aqui que Cristo é o cabeça. Ou seja, tudo começa dali. A gente tem que ter esse ponto de partida. Se ele não estiver no lugar do cabeça, se ele não for a nossa central de comando, todo o corpo ele passa a ficar tresloucado, né? Então a gente vai ver, por exemplo, até usando a ilustração médica, se um corpo, se um ser humano ele tem a sua morte cerebral decretada, né, automaticamente a gente pode entender que aquele homem, aquela mulher realmente já morreu, mesmo com o coração batendo, ainda por algum tempo depois. Por quê? Porque é o cérebro quem comanda todas as funções do corpo. Dentro da cabeça está todo o centro de comando do corpo. Aqui nós vamos usar essa ilustração de cabeça e corpo, onde cabeça é o Cristo e o corpo é a igreja. O apóstolo Paulo traz esse alerta para a gente. Olha, existe um cabeça, existe aquele que dá direção para o corpo, existe aquele que dá instrução para o corpo. E aí, com toda a liberdade que a gente tem, Paulinho, eu vou trazer à memória uma piada, uma brincadeira que você fez há muitas palavras atrás. Eu não vou nem lembrar se foi 21, se foi 22, né? A gente já gravou tanta parola, mas eu lembro de você falando assim: eu vejo por aí muito corpo sem cabeça rodando pelo reino. Ou seja, ter um monte de corpo que se desconectou da cabeça e nem percebeu. E aí Paulo faz esse alerta para a gente. Olha, a cabeça aqui ela não pode ser negligenciada. O cabeça não pode ser esquecido. Pode ter um monte de coisa em volta, você pode ter as suas experiências, mas a gente não pode perder de vista que o cabeça, o centro da pregação, o centro da palavra, continua sendo Cristo, né? Aliás, o centro da palavra toda, né? A gente falou, né, no começo dessa parola, né, o horário que a gente estava começando a gravar, e hoje eu estava dando uma aula a disciplina que eu estou dando, né, em um curso de um determinado seminário, se chama Panorama Bíblico do Antigo Testamento, né? E óbvio, falando acerca de Antigo Testamento, eu preciso tocar na história de Israel, na história da formação do povo, né? A história da formação dos hebreus, da constituição sobre este povo, posse da terra, centralidade da terra na história do Antigo Testamento, monarquia, reino dividido, queda, perda da soberania nacional, exílio, dominação assíria, enfim, profetas e tal. Mas tudo isso só tem um sentido. Tudo aquilo que a gente enxerga no Antigo Testamento, aquilo que a gente lê no Antigo Testamento só tem um sentido, que é a pessoa de Cristo. E aqui eu não estou indagando que a forma, por exemplo, que você citou, né, do Zé Bruno, eu não estou indagando a forma que o Zé Bruno prega e a centralidade da pregação nos evangelhos e em Atos, mas Cristo está em tudo. Cristo está em toda a palavra. E Paulo diz isso aqui. Se você olhar, ó, a partir do versículo de número 16, não, na verdade, um pouco antes, começa lá no versículo 13, mas lá no versículo 15, falando acerca de Jesus, a palavra diz assim, ó: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tá? Quando fala de criação, nós estamos pensando lá naquele processo inicial da Bíblia, dos primeiros 11 capítulos, né, o trecho da criação. Pois nele, falando de Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, presta atenção agora, tudo foi criado por meio dele e para ele. O nele pressupõe consentimento, mas por meio dele, para ele, pressupõe um poder criador que estava inclusive em Cristo. Aí o texto continua, ele é antes de todas as coisas. Uau! Né? Cara, tudo aponta para Cristo. Até o antes de aponta para Cristo. A gente vai ver isso, inclusive, na carta aos Tessalonicenses. A gente vai ver isso na primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, né? Antes de, ele já estava. Antes de, ele já era. Lá no caos, né? Quando a terra era sem forma e vazia, Cristo já era, né? Então tudo isso é fantástico. E aí vem, mais uma vez, a palavra falar de Cristo como primogênito, agora não apenas da criação, mas inclusive dos mortos, né? Porque aí vai ser a ressurreição exaltada. Então tudo isso é fantástico, a centralidade de Cristo. E eu volto, Arthur, naquele tema que você provocou antes, a questão da suficiência, né? Cristo como suficiente para concretização. Deus tem um projeto, Deus tem uma plataforma e Deus tem o recurso suficiente para o cumprimento desse projeto. E esse recurso é Cristo. Né? O recurso está em Cristo, o recurso é o seu Filho, o recurso é a manifestação dele mesmo, Deus, através da segunda pessoa da Trindade, que é o seu Filho. Então isso é fantástico, essa centralidade de Cristo, não apenas no Evangelho, mas de forma que tudo convirja ao Evangelho, toda a palavra convirja ao Evangelho, da forma que aqui está escrito, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui está o convergir. Lindo demais, lindo demais, lindo demais. No final aqui do capítulo 1, para a gente ir encaminhando para o final dessa parola também, eu vejo uma palavra, você usou várias palavras aqui, né, de resgate, de santificação, de uma série de outras palavras, mas existe uma em específico que eu queria trazer para a nossa conversa hoje, que é a reconciliação. Essa palavra aqui é uma palavra que mais para frente nós vamos ver a provocação, né? Vou usar essa palavra provocação, dizendo que também nós fazemos parte do Ministério da Reconciliação. Mas o Ministério de Cristo, ele vem trazer uma série de reconciliações. A partir do versículo 20, ele vai falar assim, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, traga aquela brincadeira nossa de novo, né? Quando a Bíblia fala tudo, significa tudo. Então, o texto vai dizer a seguinte coisa, olha, Cristo reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. Então está dizendo a seguinte coisa, olha, o ministério de Cristo ele vem para reconciliar o homem com Deus, ou seja, nós estamos aqui, né? Mas também veio para reconciliar uns com os outros. Porque mais para frente aqui no versículo 27, versículo 28, ele vai falar assim, e reconciliar também entre os judeus e os gentios. Ou seja, a partir da reconciliação de Cristo, não existe mais judeu, não existe mais gentil, não existe mais livre, não existe mais preso, escravo, livre. Nós vamos ver isso, Paulo falando isso em outras cartas depois, né? Mas o que é lindo disso aqui, eu acho que a gente pode amarrar aqui para o final da nosso bate-papo, é esse ministério da reconciliação que Cristo traz com o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição. Não só tudo aponta para ele, mas aí eu vou usar uma brincadeirinha aqui, né? Todos os nós são desatados por intermédio dele. Tudo aquilo que estava amarrado se desamarra, tudo aquilo que estava atado se desata, tudo aquilo que estava de coração virado um para o outro, o coração volta a apontar um para o outro. Toda separação é criada uma ponte. Então, o ministério de Cristo ele vem exatamente para isso, né? Para reconciliar, não só no plano vertical, mas também no plano horizontal, né, Paulinho?
a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Eu completo a sua frase com a frase de Paulo, que está no finalzinho do versículo 28. Tem uma doutrina de perfeição traçada, de perfeição cristã traçada nesse fim de primeiro capítulo, né? Uma doutrina de perfeição cristã. Se você pegar, mais uma vez, né? Vamos falar que Cristo estava desde o princípio, né? Quando Deus está constituindo o seu povo, né? Eu costumo dizer assim, ó, no Pentateuco, na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos uma dupla constituição acontecendo, tá? Deus está constituindo o povo e Deus está constituindo sobre o povo. Constituir o povo. Eu estou usando a palavra constituir aqui no sentido de formar. Constituir sobre o povo. Eu estou usando a palavra constituir no sentido legislativo, jurídico. Deus está legislando. Então, é uma dupla constituição. Deus está formando um povo e legislando sobre este povo. Essa é a dupla constituição que a gente encontra lá na Torá. E no centro da Torá a gente tem o livro de Levítico. E no centro de Levítico a gente tem uma palavra, que é a palavra santidade. Esse é o centro de Levítico. Tá? A mensagem central, santidade. Sacerdotes santificados para um povo santificado, porque Deus é santo. Ok? Aí quando nós avançamos para o Novo Testamento, a mensagem da santidade não se torna obsoleta. Ela não é substituída. E está aqui, ó, Colossenses 1 como evidência disso. Porque se lá, você citou, né, em 2 Coríntios capítulo 5, que a palavra fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e ele nos deu o ministério da reconciliação, este ministério da reconciliação, ele só pode ser vivenciado, já falamos acerca disso, eu só posso oferecer daquilo que eu experimentei, né? Ele só pode ser vivenciado por quem de fato foi reconciliado. Então, se eu sou reconciliado, não existe uma acusação, não existe uma brecha de distanciamento, não existe uma inimizade, né? Uma ausência de paz, uma ausência de possibilidade de proximidade entre eu e Deus. Eu estou próximo, né? Eu estou perto. E pelo fato de eu estar perto, eu posso oferecer ao outro daquilo que eu recebi. Eu posso entregar a reconciliação com a qual eu fui agraciado, né? Eu ofereço daquilo que eu recebi. Ok. No final do primeiro capítulo da carta aos Colossenses, a grande motivação vai nessa direção. Né? Por que Paulo ora para que Cristo se manifeste nos Colossenses, porque essa é a esperança da glória? Por que Paulo ora para que os colossenses conheçam a Cristo pela experiência e cresçam no conhecimento, e cresçam no discernimento, e cresçam no entendimento? Por que Paulo ora por estas coisas a favor de quem ele nem percebe? Por que Paulo pega alguém da sua equipe e manda para lá? Né? No mínimo o Epafrodito, mas o Onésimo está escrito aqui, né? Por que Paulo faz isso? Quer investir tanto nesses caras? A resposta está aqui, está no final do versículo 28, a fim de que todo homem se apresente perfeito em Cristo, né? Para que haja perfeição, para que haja santificação, porque esse é o objetivo. A doutrina da salvação, né, que é o assunto do primeiro capítulo, não anda divorciada da doutrina da santificação. E a gente fecha pensando naquilo que a carta aos Hebreus fala no capítulo 12, versículo 14, que sem a santificação, sem esse processo de aperfeiçoamento, ninguém verá ao Senhor. Amém. Que bate-papo top, e é só o primeiro capítulo da carta, hein, Paulinho? Ó, inclusive, para você que está nos ouvindo, está nos assistindo, eu vou deixar no final desse vídeo aqui o link da parola 112, que a gente fez dentro da série Jesus, que tem um título, Ele Era Desde o Princípio. Nesta parola 112, a gente aborda a respeito da pré-existência de Cristo. Vai ser um material complementar muito bacana até você ouvir a nossa próxima parola. Paulinho, muito obrigado de novo por sua sapiência, pela sua sabedoria. Ter você como amigo é algo que alegra meu coração demais.
Vou fazer o nossa pulseirinha de BFF, Best Friends Forever, tá bom? Sou teu fã. Mas o mente brilhante do grupo não sou eu. O mente brilhante do grupo, infelizmente a gente tem que dizer, tá de banco, tá de disciplina, fez feiura. De novo, né? Tá de naninha, foi dormir cedo aquele Tá de naninha, botou o pijaminha listrado e foi naná. Foi naná. Tomou um leite quente com Nescau, com Quick, cor-de-rosa. Meu Deus do céu. Gente, para você que nos ouve, você que nos assiste, nosso muito obrigado pela sua audiência até aqui. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Assine o nosso canal no YouTube. Nós estamos agora numa campanha para chegar a 500 inscrições no nosso canal do YouTube. Se eu não estou enganado, até eu começar a gravar essa parola aqui, faltavam 3, apenas para a gente chegar em 500 inscrições. Então, nos ajude, passe para frente esse conteúdo aqui, compartilhe com um monte de gente. Isso nos ajuda a propagar o evangelho. E se você prefere em formato de podcast, tem uma boa notícia para você. Nós estamos agora também em vídeo no Spotify, mas se você pode também escolher outras ferramentas, como o Deezer, como a Apple Podcasts e outros agregadores de áudio. Escolha aquele que for melhor para você. O importante é você estar aqui conectado com a gente, por dentro de tudo aquilo que a gente tem trazido de conteúdo bíblico nas últimas 210 semanas. E a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.